Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, né? Comigo, professora Márcia Ramos Martins. Vamos lá para nossa aula 16, amados. Já estamos na metade, né, da unidade. Unidade o quê? Unidade 1. Então, vamos comigo. De olho na tela. Nivelamento, língua viva, originalidade, identidade cultural e variação linguística. A variação regional, social, histórica e por grupos, que é as situacionais. Texto atual. Preconceito linguístico. Uma receita de bolo não é um bolo. O molde de um vestido não é um vestido. O mapa mundi não é o mundo, também a gramática não é a língua. Aqui, Marcos Banho, né, na página 19 de 1999, no seu livro Preconceito Linguístico. Belezinha? Ficou curioso para saber? Então, vai lá, amadinho, pode baixar o livro Preconceito Linguístico, certo? A nossa árvore do conhecimento, tá certo? Qual é o objeto de estudo? Vamos revisar a variação linguística. Nivelamento. Variação linguística. Olha só, já sabemos que a língua é dinâmica e ela sofre com o passar do tempo várias mudanças, não é mesmo? Mudanças, porque há inúmeras variações. Por quê? Temos lá, vamos lembrar aqui, do você, de atual. Quando surgiu o você, como que era? Vossa, mecê, vossa, unce, né? E assim vai até o você de agora que você utiliza. Então, nós temos aqui a língua é dinâmica e está sujeita a inúmeras variações. Primeiro, no sotaque, dialeto e na variação. Aqui esta imagem representa bem, certo? Olha a variedade. Nós temos aqui no nosso Brasil uma diversidade cultural, uma diversidade linguística, amadinhos, que você nem imagina. Então, a questão é que só o Brasil, de origem, temos aqui o indígena, o negro e o europeu. Então, aqui já traz aqui a diversidade linguística, certinho? Mas o que é uma variação linguística? Vamos lá, as variedades linguísticas diferenciam da norma padrão por convenções sociais, momento histórico, contexto ou região em que um falante insere-se. É a diversificação do sistema de uma língua em relação às possibilidades de mudança e de seus elementos, vocabulário, pronúncia, morfologia e sintaxe. Essa peculiaridade da língua está sujeita ao contexto. Veja bem, histórico, geográfico e sociocultural no qual os falantes estão integrados. Quando ele fala assim, conforme o contexto histórico, vamos sempre pegar uma palavra, um vocábulo. Se eu tenho aqui, né, algumas palavras que deixaram de ser usadas, né, estão em desuso. Como assim? Vamos lá. Antigamente, nós completávamos, vamos dizer assim, pegando, parafraseando, né, da primavera. Agora, são quantas primaveras? A questão relacionada à idade. Quem que fala isso, amadinho? Então, está em desuso, né? Então, esta aí é uma variação histórica, beleza? Que há
palavras que deixaram de ser utilizadas com o passar do tempo. E a questão geográfica é você pegar uma tangerina, eu chamo tangerina, o outro chama pocã, o outro é mexerica. Então, vai depender da região que você mora, tá certo? E sociocultural, vamos dizer assim, como você vai no grupo, vamos colocar assim na sociedade. Se, do jeito que eu falo aqui, se eu estou numa outra situação, eu vou falar completamente diferente. Se eu fosse fazer uma entrevista, eu ia fazer uso da linguagem formal, eu não poderia usar gíria, nem muitos vícios, certinho? Da linguagem. Então, vamos lá. Pluralidade da língua no Brasil. Cada uma das modalidades em que uma língua se diversifica em virtude das possibilidades da variação dos elementos do seu sistema ligados a diversos fatores. Forma o painel da variabilidade linguística, que pode se manifestar no vocabulário, na pronúncia, mesmo na sintaxe. Então, essa variação. Vamos dizer assim da pronúncia. Tem gente que não consegue falar próprio, fala próprio. Tem gente que não consegue falar bicicleta, fala bicicleta. Então, já é uma variedade, já é uma mudança. Houve uma mudança aqui através da pronúncia, tá certo? Por mais que a pessoa teve acesso à escola, mas apresenta essa dificuldade, tá certo? Variação linguística. Você sabia? O que nós temos aqui, ó? Essas variações visam a comunicação. Jamais devemos considerá-las erro. Aí vem a questão lá do Marcos Banho, né? Dessa questão do preconceito linguístico. Ao apontarmos essas alterações como erro, estamos cometendo o quê? O preconceito linguístico. Tá certo? A língua é responsável por transmitir a herança cultural de um povo que carrega aspecto de vida, das crenças, valores de uma sociedade. Então, na nossa língua portuguesa, a gente carrega um pouquinho a questão cultural. Vamos lá. De algumas palavras, a gente pega a questão sociocultural, vamos colocar assim, sociocultural, indígena, africana e europeia. Por quê? Porque o Brasil foi colonizado, né, pelos quem? Pelos portugueses. Mas aqui no Brasil já existia habitante. Aí, ó, há uma mistura. Tá certo? Depois índios, europeus e africanos chegaram aqui. Não foi assim? E cada um já não tinha essa cultura? Então, por isso que fala essa questão, né? Transmitir a herança cultural de um povo que carrega aspecto de vida, das crenças e dos valores na sociedade. Isso daqui é Biderman. Existem diferentes variações ocorridas na língua, entre elas estão a variação histórica, né, que vai sofrer, né, através dos tempos, vai evoluindo, tá certo? Então, nós temos aqui a variação histórica mesmo que diacrônica. Cronos, lembra o quê? Tempo, mudança com o passar do tempo. Então, o que é uma variação histórica, né? É aquela que sofre transformações ao longo do tempo. Olha o que eu falei antes. Vormin-se, varsum-se, você, você e se. Então, vossa-me-se. Tudo isso aqui, ó, era falado antigamente e agora ficou você. Então, mostrando aqui para vocês. E você? Diante da linguagem reduzida no meio eletrônico, é apenas o quê? Você. Se você vai digitar, né, uma mensagem, passar uma mensagem para alguém, dificilmente você escreve a palavra por completa, você.
você vai logo só colocando o V e o C. Não é isso que acontece, amadinho? E olha lá quando às vezes não fica só o C. Um trechinho aqui, muito conhecido, de Carlos Drummond de Andrade. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhe pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Então, Carlos Drummond de Andrade. Então, aqui você vai perceber algumas palavras que ultimamente não são mais usadas, né? Olha só, em desuso, mademoiselles, prendadas, janotas, pé de alferes e balaio. Caso, né, fôssemos adequá-lo ao vocabulário atual, como que ficaria? E aí? Se fosse para você reescrever esse texto, como que ficaria? Tenta reescrevê-lo. Restringindo-se a uma linguagem mais coloquial, os termos em destaque seriam substituídos por mina, gatinha, maravilhosas, saradas, da hora, os manos, a galera, dava uma cantada e assim por diante. E agora, hein? Imagine você ia substituir gatinha por qual? Maravilhosa por qual? Então, você pensa aí naquele texto de Carlos Drummond e reescreva na linguagem atual. Se você fosse escrever aquele texto, fazer a reescrita, né, a releitura, parafrasear aquele texto, substituindo com palavras atuais, qual que você usaria? A língua é dinâmica, ela sofre transformações com o passar do tempo, em virtude de vários fatores advindos da própria sociedade, que também é totalmente mutável. Anote. Agora, falamos da variação histórica, que é diacrônica, e que muda com o passar do tempo, né? Algumas palavras deixam em desuso, chegando agora à variação regional, né? Os chamados dialetos. Temos aqui, olha aqui nessa imagem o seguinte, olha a tangerina e o outro, olha a bergamota, olha a mexerica, tudo relacionado ao mesmo fruto, tá certo? É o mesmo fruto, é a mesma fruta. Só que dependendo da região, é conhecida como tangerina, a outra bergamota, a outra mexerica e quando ela é maiorzinha, a nossa famosa pocã. Variações diatópicas, que são a mesma variação regional. Então, aqui nós temos a região, aqui tem a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Não é aula de geografia não, mas é necessário você saber, tá? Bom, se você é aqui da região norte, nós estamos no norte, mas só que alguns, né, vieram lá do sul, vieram do sudeste e já trazem, né, as palavras. Por exemplo, assim, guri. Guri você chama para quem? Para garoto, para menino, não é mesmo? Esse guri é da onde? Lá do sul. Sul que usa bastante guri. Não é mesmo? Aí, vamos lá. Variedade regional são aquelas que demonstram a diferença entre as falas dos habitantes de diferentes regiões do país, diferentes estados e cidades. Variação regional são as variações ocorridas de acordo com a cultura de uma determinada região. Vamos pegar o nosso pão francês aqui, dependendo da região, vai mudando o nome, né? Nós temos aqui pão aguado, jacó, cacetinho, esse é pão de sal, pão massa grossa e assim por diante. Tudo chamando o quê? Para o nosso pão francês.
francês. Olha só. Bah, me vê 10 cacetinhos, por favor. Tchê. Para, que eu não soube representar. Quem representar bem esta fala, a nossa professora de matemática, Luci. Algumas marcas do regionalismo no Brasil. É importante destacar que a língua em movimento busca alcançar sua função primordial, que é a comunicação. Então, nós temos aqui o seguinte, né? Aqui, regional, aqui da região amazônica, vamos colocar aqui para vocês, ó. Abestado. Ah, sai daqui, abestado. Aí, ó, quer dizer, bobo, tolo. Abirobado, bolado. Avalie, imagine. Pão de sal, pão francês. Macaxeira. Quem não gosta de uma macaxeira frita, macaxeira cozida? Aí nós temos aqui, ó, macaxeira, mandioca e aipim. Tem arretado, que é bacana, pessoa forte, concentrada, banda, pedaço, o lado. Me dá uma banda de pão. Olha só uma bandinha, uma banda de tambaqui, né? É o lado. Mais vocabulário, né? O dialeto, o linguajar mineiro aqui, ó. Agora já mudou, já saímos lá da região norte, da nossa região. Aqui, agora vamos lá para a região mineira, no caso, lá para o sudeste. Nós temos aqui o seguinte, ó. Ora, ou melhor, oro, aru, ero, iro. Olha só, formas usadas em verbos da terceira pessoa. Ó, eles foram, lá dançaram, beberam, garraram umas mulheres e depois fugiram. Doce, ó, mineirinho falando de você. Quede, o mesmo que cadê ou aonde está. Presta atenção, mineiro falando e você não está ouvindo, ó. Trem não tem nada a ver com o meio de transporte, que significa qualquer coisa que o mineirinho quiser. Sou é a abreviatura de senhor, seu senhor. É mesmo. É mineirinho querendo confirmação. Pó, perguntando se pode pôr o pó, no caso, ao fazer o café. Agora, mais outra aqui saindo do mineiro, vamos lá para linguajar cuiabano. Nós temos aqui, ó, exemplo para vocês. Bom demais, que é muito bom. Lá tá bom demais. Tem bonito para você, expressão que indica quando a atitude foi tomada. Não foi boa. Chegou em casa, bonito para você. Canhem, latido de cachorro, expressão usada para discordar. Você namora Maria Taquara? Canhém. Cainha, que não dá para ninguém, deixa de ser cainha. Dá um pedaço de pão, né? Aquela pessoa suvina, não? Pão dura. Cachorro é a expressão de espanto, de negação. Ele ficou atrás de você. Cachorro, aqui não, sou muito homem. Cepô, bom, ótimo. E Atlético, Mato-Grossense era um cepô de time. Coloiado ou coloiada, junto ou próximo em grupo. Então, esse daqui é o dicionário, né, de William Gomes, dicionário cuabanês. Olha só esta charge. Temos aqui o seguinte, né? Olha bem aqui. Esta é a guria que te falei, bah. Tchê, que foi? Oxe, lá ele. E parece que eu vi a galera do trio me chamando. Olha só, aqui então, aqui representando, né, a questão da região sul e o baiano fugindo. Belezinha?
Vamos lá, mais uma aqui para vocês, para você perceber essa questão do regionalismo, né? Mas aqui nós temos o dialeto caipira. Declaração para os meus amigos. 6 são o colírio do meu zóio, são os chicletes agarrados na minha calça jeans, são os maionese do meu pão, o limão da minha caipirinha, o recheio do meu biscoito, o massa tomate do macarrão, o pincomel do meu boteco. Nossa Senhora, gosto demais da conta de vocês, uai. Vocês são também o vídeo perfume da minha penteadeira, o dentifrício da minha escova de dente. Olha para vocês que tem amigos assim, tem um tesouro. Ó, eu guardasse esse tesouro em todo carinho, do lado esquerdo do meu coração, dentro do meu coração, vocês param demais, beijinho em pé. Então aqui, né, representando essa questão do caipirês, que pertence àquelas pessoas que não tiveram o quê? A oportunidade de ter uma educação formal, em função disso não conhece a linguagem culta. Então, aqui que vai ter aquela da questão, né, da perda fonética, da relação da regência, né, que é a sintaxe, regência, a colocação pronominal, tá bom? Vamos lá, mais exemplo aqui para vocês, né, da variação regional, na poesia de Oswald de Andrade. Vício da fala. Para dizer milho, diz mil. Para dizer melhor, diz mió. Para dizer pior, pior. Para dizer telha, diz teia. Para telhado, diz telhado. E vão fazendo telhados. Oswald de Andrade. Então, ó, vão construindo mais e mais falas, mais e mais vício. Variação diastráticas. Essa daqui que é a variação social, que vai pertencer a um determinado grupo específico de pessoas. Então, são variedades que possuem diferenças no nível fonológico e morfossintático. Temos aqui o seguinte, né? No fonológico, aquela questão, lembra quando eu falei assim, próprio, aí próprio, né? Em vez de falar bicicleta, fala bicicleta e assim por diante. Problema, em vez de falar problema, então problema e assim. Vamos lá. Plantar em vez de plantar. Bom em vez de bom. Problema em vez de problema. Bicicleta em vez de bicicleta. Então, aqui é o nível fonológico. O morfossintático. Ó, aí vai estar ligado que é a questão da concordância e da colocação pronominal. 10 real. 10 real. Aí você vai lembrar da concordância, né? Era para falar 10 reais. Eu vi ela. Eu a vi. Eu trouxe. Eu trouxe. Aqui tem tanto aqui nesse exemplo, tanto é morfossintática como fonológica. A gente fumo em vez de nós fomos. Certinho? Então, a variação que é social. Outros exemplos aqui de variação, né? O uso do R pelo L em final de sílaba e nos grupos consonantais. Já foi falado. Broco e bloco, planta e planta. Tendência a tornar paroxítono as palavras paroxítonas. Árvore, em vez de árvore. Figo, fígado. Uso de pronomes pessoais tônicos em função do objeto. Não só de sujeito. Nós pegamos ele na hora. Presta atenção. Então, falta usando o pronome, né, como complemento. E não pode. Tem que usar ele tem que usá-lo como sujeito. Redução dos ditongos, né? Caixa em vez de caixa. Peixe em vez de peixe. Simplificação da concordância, as meninas. Ó, em vez de colocar as meninas, e aí coloca as meninas, ou então vai simplificando. Ele pensa que só pluralizando um artigo já fez a concordância, já pluralizou. Ausência de concordância verbal quando o sujeito vem depois do verbo.
Ó, chegou 2 moças. O certo seria, chegaram 2 moças. A assimilação do NDO, né? Presta atenção, ó, em nó, falando, em vez de falando. MB em M. Ó, também, em vez de falar também. Redução do R do infinitivo ou de substantivo or. Amar, amar, amor, amor. Simplificação da conjugação verbal. Eu amo, você ama, nós ama, ele ama. Então, aí você percebe a simplificação, tá certo? Essa variação social. Variedades estilísticas. São as mudanças da língua de acordo com o grau de formalidade, ou seja, a língua pode variar entre uma linguagem formal e uma linguagem não formal. Então, na linguagem formal, né, que são em função do contexto comunicativo, formais. Quanto que você vai fazer uso da linguagem formal? Na apresentação de uma palestra, no congresso, em reunião empresarial, no momento de uma entrevista. Uma linguagem formal você vai usar entre os familiares, entre amigos, tá certo? Nesses casos, há pouco uso da linguagem coloquial, gíria e jargão. No caso, aí vai ter um grupo específico que gosta de usar gíria. Então, tem um grupo de skatistas, de surfistas, de rap, tatuadores. E aqui há algumas gírias, né? Você conhece alguma? Quantas? Então, lá no passado, pão, quer dizer, era homem bonito. Pitel, moça bonita. Morou, entendeu? Supimpa, muito legal. Joia, ótimo. Borocochô, tristinho. Grilado, preocupado. Broto, mulher jovem. Pindaíba, sem dinheiro. E na onda, acompanhar. Dar no pé, e ir embora. Carango, carro. Bulhufas, nada. Então, aqui nós temos algumas gírias. E pega leve é devagar. E tutu, dinheiro. Quem que não quer um tutu aí, né? Agora, variações diastráticas, né? Agora, falando da questão profissional. Jargão profissional. Linguagem repleta de palavras de uso técnico. Ó, os jargões que pertencem a uma classe profissional do médico. Aqui, profissional da medicina. Senhor Pedro, seu prognóstico é favorável no caso de pronta suspensão de medicação. Aí seria melhor, no caso aqui, né? Entendido pelo paciente. Senhor Pedro pode parar de tomar remédio. Então, no caso aqui, tá bom? Deixa eu colocar que é um S. Vamos lá. Variações, agora falando da diatrática no jargão profissional. Linguagem repleta de uso técnico. Qual a linguagem repleta? Vamos ter a linguagem dos médicos, dos trabalhadores da saúde, enfermeiro, né? Aqui cada um tem a sua linguagem técnica. Aí temos também a linguagem de quem trabalha na área da construção civil, né? Os engenheiros, arquitetos, pedreiros. Cada um tem o seu vocabulário específico. Temos também, né, o jargão da área da educação, da área da segurança, dos policiais, dos militares, tá certo? Dos políticos, dos economistas. Então, está tudo relacionado à questão profissional, à linguagem técnica. Beleza? Pronto. Então, a questão da variedade, você já sabe, que é mudança, né? Mudança, sim, a várias, usar uma palavra e ter
para a mesma palavra vários nomes, tá certo? Por isso que essa variedade linguística. E essa variedade, que ela pode ser regional, pode ser histórica, pode ser cultural, sociocultural. Então, agora, para vocês, nós temos agora a hora de produzir, que é o trabalhando o gênero. Amado, que produção será feita? Vamos lá. Nós temos o seguinte, produzir um dicionário. A gente já fez um dicionário aqui, né, uma produção da aula anterior, que foi o dicionário, né, com palavras indígenas, né? Você ia pesquisar a palavra e falar o significado. Caso você queira, quisesse, né, ilustrar, pode também. Então, vamos lá. Produzir um dicionário com expressões típicas da sua região. Todas as variações estão presentes tanto na língua falada quanto na língua escrita. Podemos, inclusive, encontrar e usar as variações linguísticas em diferentes contextos de sua produção. Aqui nós temos o seguinte: você vai fazer uma pesquisa sobre algumas palavras e gírias usadas no cotidiano na sua comunidade e você vai registrar, seja fiel ao seu significado. Vamos lá, pegando aqui véi. Aí você tem, qual é o significado de véi? Quer dizer, pessoa amiga, né? Aí brocado, pessoa que está com fome. Então você vai colocando assim da sua região aí. E falando dessa questão das variações linguísticas, né? Agora, amadinhos e professores presenciais, tá? Nós temos um trabalho extra classe. Sim. Como que será feito esse trabalho extra classe? Você, né, vai fazer uma divisão na sala com os alunos. Você pode dividir fazendo de 4 grupos e cada equipe vai ficar responsável de fazer uma pesquisa sobre a variação linguística. Ou seja, porque esse trabalho que será feito por vocês será um mapeamento linguístico da sua comunidade. Tá certo? Da sua comunidade. Vamos supor, aí dividiu 4 grupos. Grupo 1 vai ficar em determinada localidade. Você que vai demarcar o limite. E esse grupo terá que fazer uma entrevista com a pessoa e vai fazer todas as anotações possíveis. E depois você vai fazer esse mapeamento linguístico, tá bom? Depois que terminar, cada um já resolveu todo o trabalho, terá uma apresentação. E logo, e essa apresentação você pode até convidar a comunidade, quem quiser, né, aí na sua escola, e você faz um painel que cada grupo vai anexar o seu trabalho. Primeiro, grupo 1 apresentou, aí deixa o painelzinho aqui, o trabalho da pesquisa, lá anexado no painel. Aí vai o grupo 2, o grupo 3, falando sobre o mapeamento linguístico da sua região. Ai, professora, eu não estou entendendo. Professor presencial, você pode ligar para mim, tá bom? Estou aguardando. Entre em contato comigo, tá? Se não entender o plano, né? O plano lá da atividade extra classe, entre em contato comigo, tá bom? E amados, assim, né? Terminando a nossa aula, daqui a pouco eu retorno com a nossa revisão. Até lá!